Olá pessoal, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Neste vídeo eu vou te ensinar para você como você pode analisar uma base de dados dos seus clientes sem saber programação. Olá, se você não me conhece, eu sou o Nixon Freitas, sou cientista de dados, professor e pesquisador na área de inteligência artificial. Há mais de 10 anos eu venho desenvolvendo produto de dados utilizando inteligência artificial. Como professor, tenho formado diversos alunos que estão espalhados em todo o Brasil. Meu propósito aqui com esse canal é te ensinar IA para te ajudar a crescer profissionalmente na sua carreira, aumentar os seus ganhos e garantir sua sustentabilidade profissional nos próximos 10 anos. Se você tem interesse em crescer profissionalmente utilizando inteligência artificial, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e não perca os próximos conteúdos. Então, pessoal, imagine o seguinte cenário aqui, né? Você trabalha numa empresa de varejo e você recebe uma demanda do seu chefe para descrever o quão bem vai as vendas. Vocês começam a discutir, você tem uma opinião relacionada às vendas que acontecem em determinado país, mas o seu chefe não tem um relatório. A empresa é uma empresa considerada pequena, tem apenas 10 meses e faz vendas no atacado em grandes quantidades, geralmente mais de 20 peças. O seu chefe, ele deseja fazer um aporte, fazer um maior investimento relacionado ao estoque. E ele gostaria de saber quais são as informações sobre os clientes e os países com mais vendas médias. Então ele chama você até então não é um profissional de TI, essa empresa é uma empresa pequena, você trabalha apenas como um analista e você tem poucas horas para concluir essa sua análise. Você, pelo fato de não ser formado, você não tem habilidade de programação. O pessoal vai lhe passar uma base de dados e aí, como você pretende fazer? Esse é um cenário que eu acredito que muitos de vocês passem nos dias atuais, né? Alguns vão buscar algumas ferramentas como Excel, mas isso pode se tornar muito difícil se você não tiver habilidade o suficiente também em Excel. Mas eu vou passar aqui para você, hoje nesse vídeo, né, uma ferramenta, aqui existe várias, tá? Eu vou passar nesse vídeo apenas uma dessas ferramentas que você consegue fazer aí uma análise aí com poucos minutos, em poucas horas, isso vai depender da tua habilidade. Então, pessoal, a ferramenta que eu vou trazer para vocês aqui é a ferramenta que se chama Orange. Ela é uma ferramenta visual open source, você pode baixar no teu computador aí, de forma gratuita. Ela serve para você analisar dados sem precisar da habilidade de programação, ela serve para você passar por uma etapa de mineração de dados, ou seja, você consegue fazer limpeza das colunas, você consegue fazer limpeza de linhas, você consegue visualizar gráficos usando essa ferramenta, até mesmo criar algoritmos de machine learning de inteligência artificial. Então, se você tem demandas relacionadas a pegar a base de dados, transformar essa base, fazer uma limpeza, fazer seleção desses dados, implementar algoritmo de machine learning, você pode fazer utilizando o Orange, tá? Então, como funciona o Orange? Porque eu selecionei o Orange como ferramenta, dado que eu tenho um leque de ferramentas disponíveis para fazer esse tipo de trabalho, né? O Orange, pessoal, é uma ferramenta muito simples. Ele tem um recurso que a gente chama que é drag and drop. O que é isso? Você clica no componente, o Orange ele é composto por componentes, e esses componentes eles têm uma entrada e uma saída. Então, por exemplo, eu quero fazer uma leitura de uma base de dados. Você pode pegar o componente de datasets, que lê uma base de dados, ou um componente que lê algum tipo de banco de dados, e você vai colocar as informações necessárias e ele vai fazer a leitura para você. Então, o que a gente precisa saber aqui é apenas entender quais são os componentes e entender como eles funcionam. Você não vai precisar ter alguma habilidade de programação ou programar linhas de código aqui, usando alguma linguagem de programação, como Python, Java, para fazer esse tipo de trabalho. Então, está preparado? Vamos à prática? Então, pessoal, antes de começar com nossas análises aqui, antes de entrar no Orange, a base de dados é muito importante que você entenda qual o contexto que você está inserido. Uma das primeiras etapas, quando a gente recebe um novo conjunto de dados para a gente analisar, é a gente entender o que é o conjunto, de onde ele vem, qual a origem dele, como ele funciona, o que é cada linha, o que é cada coluna. Então imagine o seguinte cenário, você tem uma variável chamada número da fatura. O que é o número da fatura? Ela é um número atribuído exclusivamente a cada transação. Se começar com C, indica que é uma substituição. Então o que seria esse número da fatura? Imagine o seguinte cenário. A pessoa compra e ele vai gerar um código identificador que representa aquela fatura. Se por acaso essa fatura tiver com C na frente, significa que aquilo foi substituído, ele foi trocado. A segunda coluna que vai ter no dataset, pessoal, é a data da fatura. Então vai ter a data e a hora na qual a transação ela foi gerada.
Terceiro componente é o ID do cliente, ou seja, é um número que representa um código do cliente. Você não vai ter o nome do cliente aqui, tá? Você vai ter o ID. E esse número do cliente ele vai representar um número integral de 5 dígitos, que será atribuído a cada cliente. Então vai existir um cliente 00001, por exemplo, vai ter um cliente 0002. Não vai existir o mesmo ID para clientes diferentes, né? Cada cliente tem um único ID. Outra coluna aqui seria país, que seria o nome já do país onde cada cliente reside. A quarta é a quantidade, ou seja, a quantidade de itens por transação daquele produto e o valor da fatura em libras. Então esse valor, pessoal, já está somando todas as quantidades, né? Então já sei que eu não vou fazer uma operação aqui. É muito importante que você entenda um pouco do contexto da base de dados, até para você entender qual é o formato que ela vem para você, tá? Uma das primeiras etapas quando a gente vai analisar uma base de dados, é a gente entender o que é cada dado, o que é cada coluna. Se você por acaso não entendeu esse contexto, é sempre bom e importante estar perguntando com quem vai lhe passar a base de dados. Se você não entende do negócio, é sempre muito bom, muito importante você chegar e dizer, cara, o que seria essa coluna? É porque esse formato é diferente. Isso é possível? Então, dependendo do cenário que você está trabalhando, é muito importante você ter essa visão de negócio. O entendimento do negócio e o entendimento dos dados. Então, dado que você entendeu o negócio, que você entendeu os dados, agora a gente pode passar para começar a fazer nossas análises. Então, pessoal, não vou mostrar a instalação do Origin nesse vídeo. Caso você tenha dúvida, deixa aqui no comentário se você teve algum problema. Eu posso gravar um vídeo depois sobre a instalação do Origin. Mas é muito simples, você vai lá no site do Origin, se for o seu computador for Windows, vai ter a instrução para você instalar o Windows, você vai clicar na instalação e vai avançar até o final, e ele vai criar esse ícone aqui para você já na área de trabalho ou na barra aqui de tarefas. Se você for o computador Mac ou Linux, também vai ter lá a instrução que você pode seguir, dar alguns comandos e você vai conseguir baixar o Origin, tá? Pessoal, a primeira vez que você baixar o Origin, ele vai abrir nessa tela aqui para você, né? Então aqui é a interface do sistema, né? Como funciona aqui, né? Aqui na interface a gente tem a aba File, se você quiser criar um novo arquivo do Origin, se você quiser abrir alguns recentes projetos, se você quer salvar esse projeto, você pode utilizar essa aba aqui. Na aba Edit, você tem a opção aqui de voltar, dar um Ctrl Z, se você fizer alguma operação que você não deveria fazer, né? Então, quando você fizer alguma operação, esses botões vão ser habilitados, né? Você vai conseguir remover algumas coisas, copiar e colar, e fazer esse tipo de operações relacionadas a avançar ou remover tarefas que foram feitas aqui ao longo do projeto. A gente tem a aba de View, onde já mostra aqui algumas questões relacionadas, né? Como são as janelas, como você pode dar um zoom, como você pode minimizar, enfim, tem outras questões relacionadas a isso. Mas o que é mais importante aqui para a gente, pessoal, é essa aba dos componentes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou salvar esse projeto. Vou colocar aqui projeto Origin YouTube. Meu primeiro projeto Origin YouTube. E vou salvar esse projeto aqui. Considere, pessoal, que você já está com a base de dados, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a leitura dos dados. Eu preciso imputar os dados do Origin para cá, para a ferramenta. O seu chefe ele já lhe mandou uma planilha. Então, por exemplo, você tem acesso à planilha com esses dados, né? Então, ela já tem aqui a quantidade, já vai ter aqui país, vai ter o ID do cliente, vai ter a data do cliente, e você já vai ter essas informações aqui, conforme eu passei para vocês. Aqui já percebe que tem algumas coisas aqui estranhas, ó. Tem ID do cliente faltando, essa base pode ter dados duplicados, pode ter algumas coisas, a gente vai precisar trabalhar aqui, tá? Aqui, pessoal, no Origin, a primeira coisa que a gente vê aqui é o componente data. Isso que é o componente data. Isso aqui é um componente relacionado à leitura de dados, à saída de dados, a alguns tipos de informação e descrição e estatística dos dados. Nix, eu preciso ler um dado que está no banco de dados. Tem componente no Origin? Tem. Nix, eu preciso ler um dado que está no formato CSV. Eu consigo ler? Consegue. Eu consigo ler um dado que está no formato Excel? Consegue. Então, você vai usar algum desses componentes aqui. Esse dado aqui que eu peguei com vocês, pessoal, ele está no formato CSV. Então, ele é um dado que está no formato CSV. Existe um componente que se chama CSV File Import. Então, eu posso clicar no meu componente e arrastar aqui para a tela bem simples e eu já consigo começar a trabalhar com esse componente aqui do Origin. É assim que funciona, simples. Nixon, como é que você faz a leitura da base? A primeira coisa que você tem que entender é que você vai trabalhar com os componentes. Então, a aba dada vai trabalhar com a parte dos dados. A aba transformação, você vai ter vários componentes aqui relacionados a como você insere um dado, como você remove um dado,
como você faz uma transposição, cria uma nova coluna, e tem várias outras funções aqui, remover dados duplicados e entre outras. Aí a gente tem, pessoal, a aba visualização. Então você quer criar um gráfico de barras, eu quero criar um gráfico de linhas, eu quero criar um histograma, eu quero criar alguma outra visualização a partir do dado, você vai ter um componente aqui específico de visualização. Em seguida a gente tem um componente de modelo, que é o componente de IA aqui, né, de Machine Learning. Então você quer criar um algoritmo de Machine Learning, como é que você faz? Então existe aqui alguns algoritmos, como Random Forest, árvore de decisão, KNN. Se você não esteja familiarizado com esses nomes, entenda que são algoritmos de Machine Learning, que você vai dar uma entrada para esse algoritmo e ele vai dar uma saída, tá? Então é importante que você entenda pelo menos essa parte lógica aí. Se você quer fazer a previsão do número de vendas de uma determinada empresa, talvez tenha alguns algoritmos aqui que você vai conseguir resolver esse tipo de problema. A gente tem uma aba aqui, avaliação, para fazer a avaliação dos nossos experimentos de Machine Learning. A gente tem uma aba também de outros algoritmos de aprendizagem de máquina não supervisionado, né? Então relacionado aqui também a Machine Learning. A gente tem outras abas aqui de mineração de dados de texto e tem outras abas de test table. Existem outros plugins que não vêm aqui, você precisaria instalar. Né? Eu quero trabalhar com imagem, é possível? É possível, você teria que instalar um plugin aqui. Eu posso, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário do vídeo, que eu posso lhe passar algum vídeo aí, ou eu posso também gravar um vídeo para você entender como funciona baixar plugin. Então, pessoal, o Origin funciona dessa forma. Basicamente, você vai ter componentes e você vai ter que trabalhar com esses componentes. Então, eu vou ler minha base de dados. Né? Como é que eu faço para ler minha base de dados? Eu dei um clique aqui no componente e ele me traz essa janela. O que é que eu quero fazer aqui? Ó? Eu quero pegar o arquivo. Então, você vai poder importar o arquivo, você vai lá onde está. Por exemplo, o meu arquivo vai ser vendas por fatura -raw. Então, eu abri aqui, ele já vai ler essa base de dados para mim. É muito importante nessa tela aqui que você já faça alguns tipos de operação. Então, por exemplo, o número da fatura, ele vem como um dado, o formato de dado que ele está aqui está no formato texto, né? É um formato texto, você tem que confirmar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente lê uma base de dados é a formatação de dados. Isso, o que é a formatação de dados? Você precisa dizer à ferramenta, para ela entender o que é o dado, qual o formato de dado que ele está. Então, a ferramenta do Origin, ele trabalha com alguns formatos principais. O formato de texto, eu tenho um formato de datetime, eu tenho um formato numérico, ou seja, o dado é numérico, e eu tenho um formato categórico, que representa uma categoria. Então, vamos verificar aqui. Ó, a data da fatura está no formato datetime. É o que a gente quer. O ID do cliente está no formato categórico. Então, cada cliente vai ser representado por uma categoria que é um dado numérico. Nixon, esse cliente não é um dado numérico? Não deveria ser representado como dado numérico? Não. Porque o ID do cliente só representa uma categoria. É o cliente. Eu não vou fazer operações. Não faz sentido eu fazer uma operação somando os ID dos clientes. Então, pelo fato que não faz sentido eu fazer operações somando os ID dos clientes, isso seria um dado categórico. Então, eu tenho um dado aqui de país, tenho um dado de quantidade, né, de itens aqui, e tenho um dado de valor. Se a gente for analisar aqui o dado de quantidade e o dado de valor, ele já está no formato também numérico. Aqui, pessoal, o CSV, por acaso, ele pode vir com formato de coma, espaço, tab, então tem um delimitador, né? Nesse caso aqui da gente, o delimitador já é vírgula. Outra coisa também, é muito importante que você determine aqui se o dado numérico, como é que ele funciona, né? Como é que ele é agrupado, né? Então, o decimal, ele é agrupado com vírgula ou com ponto. No caso aqui, ele está vindo com vírgula. Então, eu já vou separar aqui e dizer que o dado numérico dessa coluna, nessa planilha aqui, ele vai ser trabalhado com vírgula. Ah, Nixon, viu uma coluna que tem com ponto. Aí você teria que trocar e fazer um ajuste. Então, basicamente, é assim que eu consigo ler meus dados aqui. Então, se você der um OK, basicamente ele vai carregar a base de dados. Por algum motivo, você tiver um erro, esse ícone ele pode ficar vermelho aí, se você não carregou alguma coisa na forma correta. Agora, para a gente fazer uma leitura da base de dados, pessoal, a gente pode usar esse componente aqui que se chama Data Table. Nixon, o que é o Data Table? Ele dá um overview do dado. Então, pense como é simples. Trouxe o componente para cá. Quero ler uma parte dessa base de dados nesse componente. Eu clico aqui, arrasto e separo. Dado que isso aqui está funcionando, se eu clicar na aba Data Table, ele já vai me trazer essa listagem aqui dos meus dados. Então, perceba como é simples. Eu já fiz a leitura dos meus dados aqui no Origin, facilmente, né? Se por acaso você quiser se ordenar aqui pela data da fatura, por cliente, você pode clicar aqui em cima da tabela
e você pode fazer uma ordenação por país, por quantidade, por valor vendido. Então você já tem vários dados aí por fator de transação a partir dessa leitura. Aqui em cima, pessoal, no lado superior esquerdo, né, você tem aqui algumas informações, né? Então, por exemplo, você já poderia confirmar se a base de dados é composta por 25.953 instâncias. O que significa isso? Que essa base é composta de quase mais ou menos 26 mil linhas. Então, cada instância representa uma linha, tá? E ela tem 5 features, ou seja, número da fatura, data da fatura, ID do cliente, país, quantidade e valor. Normalmente, ele coloca aqui 5 features porque a gente tem um atributo meta, né? O Origin trabalha dessa forma. Features são atributos relacionados à característica do problema e ele tem ali um atributo meta que você pode considerar ali como um atributo ID daquela coluna, né? No caso aqui seria o número da fatura, né? Que ele está pintado aqui em verde, como você pode perceber. Aí aqui já tem várias informações, pessoal. Então aqui a gente já sabe que tem 2,9% dos dados que eles não existem na coluna, né? O Origin, ele interpreta dado nulo como esse ponto de interrogação. Então significa que não tem, nesse ID aqui do cliente, não existe essa informação. Então assim, essa é uma base que a gente precisa trabalhar. Eu não posso considerar essas linhas aqui na minha análise, tá? Então beleza. Então pessoal, aqui foi muito simples, a gente já trabalhou com o componente, fez a leitura da base de dados e vamos seguir aqui nos próximos passos. Eu vou jogar esse componente aqui um pouquinho para cima, trazer aqui o meu mais para dar uma organizada. Agora a gente vai fazer aqui uma descrição estatística desses dados. Existe um componente aqui no Origin que se chama Feature Statistics. Eu vou trazer esse componente para cá e vou ligar meu dado a ele aqui. Perceba como é simples, eu já tenho um relatório muito fácil, muito intuitivo, usando o Origin. Esse componente, pessoal, ele já me dá aqui diversos dados. Então, por exemplo, quantidade. Ele já me dá qual a média da quantidade de itens vendidos nas transações, qual a moda, qual a mediana da quantidade, qual o valor de dispersão, qual o valor mínimo, qual o valor máximo, quais são os valores de coluna que tem as dentro. Então, você percebe que nessa coluna aqui, eu já fiz uma descrição estatística muito simples. Eu carreguei uma base de dados, carreguei um componente e eu já tenho uma descrição estatística daquela base. Isso aqui é muito intuitivo e muito simples para resolver diversos problemas que você pode ter no dia a dia quando você for analisar a sua base de dados. Segunda coluna aqui, pessoal, a gente tem valor. Então aqui a gente tem o valor médio das transações, a mediana, a dispersão, o valor mínimo, o valor máximo, e você percebe que não tem valores perdidos. Data da fatura, eu tenho um dado aqui, então possivelmente eu vou ter dados aqui do 1/12 de 2020 ao dia 9/12 de 2021. Então eu tenho um intervalo de dados aqui. O valor de dispersão mais ou menos em 12 meses. Eu tenho o valor da mediana dos dados, tenho o valor da moda e também da média da data aqui, tá? Aí eu tenho o ID cliente, que é um valor categórico, então ele só traz aqui mais ou menos o valor de dispersão. E ele diz que tem 14 colunas do ID cliente que ele não tem valor. A gente já viu ali que tem alguns problemas, a gente vai precisar lidar com isso. E aqui também eu tenho uma coluna país, onde ele traz que o principal país, né, a moda do país seria o Reino Unido, tá? Então, assim, aqui é muito simples, né? Aquela formatação de dados, pessoal, é muito importante para cá, tá? Se por algum motivo fez algum cálculo com o cliente, somou, pode ser que seu dado não esteja no formato categórico. Então, é importante que você cheque o formato do teu dado para apresentar essa informação descritiva, né? Se essa informação descritiva aqui, por exemplo, a quantidade não tivesse no formato numérico, ele não ia trazer esses dados aqui para você. Então, primeiro é a base de dados. Depois você formata essa base e agora você cria o componente. Percebe como rapidamente eu já criei esse relatório aqui que eu poderia até entregar aqui ao meu patrão, ao meu cliente. Aqui embaixo, pessoal, no Origin, a gente tem um Create Display Report, que você pode criar e ele gera um relatório para você da descrição dos dados, né? Então aqui eu cliquei no report, você pode salvar isso aqui em algum formato da tua máquina, ele já traz a data e já traz a descrição estatística aí das colunas conforme eu apresentei para você, tá? Você poderia salvar isso e utilizar aí, printar, mandar para o teu gerente, pro seu chefe, já de uma análise aí preliminar que você fez aí praticamente em poucos minutos, tá? Beleza. Então assim, o que é que a gente fez aqui? A gente leu uma base de dados de clientes, a gente entendeu o que é a base de dados, eu mostrei uma descrição estatística e eu mostrei também como você pode visualizar essa base de dados. Outras coisas que a gente pode fazer aqui, pessoal, também para verificar os componentes, você tem esse componente chamado DataInfo. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer o componente DataInfo para cá e vou ligar nosso componente para a gente pegar algumas informações dele. Que tipo de informação é essa? Ele já traz aqui, ó, qual o arquivo que eu estou lendo, quantas colunas são,
o que é que a gente tem como meta, quais são as features. Tem 2 categorias e 3 numéricos. Também é um componente que traz informações aí. Tá? Então, assim, explorei esses 3 componentes com vocês, no caso, 4 componentes, um para ler os dados, outro para dar informação do dataset, outro para mostrar a estatística descritiva e um outro componente para fazer uma visualização dos dados. Você percebe, pessoal, que essa base ela não está completa. Ela teve alguns problemas como dado nulo. Então, a gente vai precisar trabalhar com essa base de dados. Eu fiz uma leitura da base, fiz uma formatação de dados, mostrei uma análise estatística descritiva. Agora, o que a gente vai fazer é fazer uma limpeza na base. Para fazer uma limpeza na base, a gente não vai usar a aba aqui Data, a gente vai entrar na aba Transforms e a gente vai usar um componente para fazer a limpeza dos IDs que são nulos. Então, pessoal, existe um componente aqui para fazer essa limpeza que se chama Input. Como é que funciona esse componente? Esse componente, pessoal, ele é capaz de, dado um conjunto de dado nulo, você pode fazer algumas tarefas usando ele. Então, para a gente entender como ele funciona, eu vou ligar meus dados aqui, CSV, no dado do input, vou abrir aqui o componente, e ele já tem aqui algumas questões, né? Então, por exemplo, aqui é o método default. O que seria o método default? O que é que eu vou fazer quando eu ver um dado nulo na coluna ID cliente? É basicamente isso aqui que você tem que configurar. Então, assim, como pelo fato de apenas o ID cliente ter dado nulo, se a gente clicar aqui, ele diz o que a gente vai fazer. O que é que eu posso fazer? Eu posso, onde tiver um dado nulo, substituir esse dado aqui pela moda, já que é um dado categórico. Se você tivesse um dado numérico aí que fosse nulo, você poderia substituir pela média. Como funciona essa substituição, Nix? Como é que você faz isso na prática? É muito simples, pessoal. Primeiro, você poderia definir um método default. Se você tivesse um método default, tipo assim, sempre eu vou substituir pela média. A maioria dos meus dados são numéricos, então você pode substituir diretamente pela média. Como os seus dados aí, aqui no caso do cliente, ele é um dado categórico, a gente não sabe qual seria o cliente, a gente vai remover as instâncias. Então, como é que eu faço para remover as instâncias? Muito simples. Você pode pegar, remover as instâncias com valores desconhecidos, marcar aqui e pronto. É só fazer isso que, basicamente, toda vida que o programa ele encontrar que aquela instância está nula, ele vai descartar aquela linha por completo. Nixon, como é que eu sei que funcionou? Eu gosto de fazer 2 coisas. A primeira é mostrar o dado aqui, criar novamente um outro componente de data table, tá? E eu gosto também de trazer as informações. Porque as informações ele já dá a visão geral de quantas instâncias a gente tem. Então, por exemplo, eu vou fazer as 2 ligações aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer, pessoal, é, por exemplo, eu tenho 25.953 instâncias. Esses componentes você pode renomear eles, tá? Então, por exemplo, eu quero renomear o componente Data Info. Nixon, como é que eu faço para renomear o componente Data Info? Você dá no segundo botão aqui, aí você vai colocar, ó, Data Info, tem 25.953 instâncias. Todo componente que a gente fez aqui, a gente pode renomear, né? Então, só conferindo, ó, 25.953 linhas, né, instâncias. Então, eu coloquei essa informação aqui. Aqui, pelo fato de ter alguns componentes menos, ele deve ter bem menos, né? Então, pelo fato de ser removido, né? Então, pode ver que ele removeu, né? Tem 22.229. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, 22.229 instâncias. Então, é a forma de você ver rápido aí se os dados foram removidos. Aqui na tabela, você já pode também abrir e verificar se existem, né, clientes que são nulos, né? Se você clicar aqui, ó, ordenar, você pode navegar pela tabela e percebe que realmente ele deletou todas as linhas que tem clientes nulos. Então, pessoal, percebe como é simples, né? Eu criei aqui uma base de dados em poucos minutos, explicando aqui para vocês. Eu gerei as estatísticas dessa base, eu poderia já gerar também as estatísticas para a base aqui também do input, não tem problema. A gente fez alguns cálculos de instâncias e a gente vai seguir aqui com a nossa análise, tá? Para ficar mais claro o que a gente fez no input, como o input ele tem várias tarefas aqui, eu vou colocar aqui a tarefa específica que a gente está usando, tá? O que é que a gente fez? Removeu os dados de clientes nulos. Eu poderia também até nomear isso aqui, tá? Passo 1 seria leitura dos dados. Passo 2, remover os dados nulos. Para quê? Para eu não esquecer aqui, quando eu entrar nessa base de dados, nesse projeto, um outro momento, a gente não esqueceu o que a gente fez aqui, tá?
Pessoal, essas bases de dados que a gente começa a analisar, por alguns motivos, na hora de exportar, ela pode vir com dados duplicados. E dados duplicados é muito complicado quando a gente vai fazer uma análise de dados, né? Então, a gente, de certa forma, precisa checar se existe ou não dados duplicados na nossa base. Aqui, se você abrir a aba Transforms, existe um componente chamado Unique. Esse componente, se você clicar aqui e trazer, a gente consegue, nesse componente, verificar se existem dados duplicados aí para determinados tipos de colunas aqui. Então, como vai funcionar aqui? Você vai clicar o teu dado e arrastar para o componente, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Se você abrir o componente Unique, ele vai abrir esses dados aqui. Então, o que é que você vai fazer? Eu quero saber se existe faturas pela fatura, ou todas as linhas são únicas, ou se todas as linhas aqui existem valores duplicados para todas as linhas, ou só para data, ou só para fatura. No caso aqui, eu vou considerar que seria para todas as linhas. Se tiver dado nulo para todas as linhas, você pode manter a última instância, manter a primeira instância. Então, eu vou colocar aqui que eu vou manter a nossa primeira instância. Muito simples, pessoal. Agora a gente pode verificar da mesma forma que a gente fez antes, usar o componente info, trazer a informação e verificar. Se tiver valores menores, então existiam valores nulos, né? Então você percebe que existiam 8 valores duplicados, né? Então eu fiquei com 22.221 linhas aqui, ó, no tamanho, tá? Então o que é que eu vou fazer? Já que tinha valores duplicados, eu vou colocar que tem 221 instâncias aqui. E aqui seria a nossa terceira etapa, que eu vou colocar como remover dados duplicados. Para verificar, como é que a gente poderia fazer também? Eu vou criar aqui um componente de data table e exibir nossos dados aqui, que não estão mais duplicados. Aqui também aparece, pessoal, 22.221 instâncias, tá? Então percebe como é simples, a gente clicou, trabalhou com esse tutorial aqui, fez um pipeline, já remove os dados nulos, já mostra a estratégia descritiva, já remove os dados duplicados e a gente pode seguir aqui nas próximas análises. Analisando a base de dados, pessoal, o que a gente quer fazer? A gente vai querer informações sobre os clientes. E você percebe que quando tem algum problema, em alguma quantidade, em algum erro na venda, eles colocam esse C aqui na fatura, né? Então, por exemplo, ó, tem 570727. Então, essa fatura aqui, por algum motivo, foi devolvida, houve algum problema, eles colocam um C aqui, né? No geral, se você for na coluna valor e ordenar, você percebe que os valores negativos aqui, ó, de devolução, eles sempre entram como negativo. Nessa nossa análise, a gente não vai analisar muito os valores de devolução, tá? A gente poderia analisar. Então, você percebe que todas as colunas que tem C, eles estão com valores negativos, né? Todas, sem exceção, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar remover os dados aqui dessas linhas que têm valores negativos, porque eu não vou trabalhar com devolução. Eu preciso trabalhar apenas com venda, tá? Então, aqui, ó, se você for navegar, você percebe que a partir daqui, ó, já não tem a coluna com C, devolução, né? Aqui, todas as colunas de venda, né? Elas existem, tá? Mas não tem um determinado valor. Então, a gente vai começar a trabalhar apenas com esses registros aqui. Eu preciso deletar esses registros. Isso, como é que eu faço para deletar os registros seguindo uma abordagem condicional? Aqui na aba Transform, pessoal, você tem um componente que tem seleção de linhas. Então, é esse componente que a gente vai utilizar. Se você ligar aqui a saída, toda a saída desse componente é a nossa base de dados. Se você ligar aqui a seleção de linhas, você vai abrir aqui esse componente. Então, o que é que eu quero? Eu posso definir aqui uma linha, por exemplo, eu quero que a aba valor ela seja maior do que 0. Então, só para a gente entender aqui, ó. Eu poderia adicionar outras condições aqui, agora eu quero que a data da fatura, se tem alguma outra condição, no caso aqui, só para exemplificar, a gente vai trabalhar apenas com valor. Eu quero os valores que sejam apenas os maiores do que 0. Eu não quero trabalhar com devolução, eu só quero trabalhar com as vendas. Então funciona muito simples. Aqui eu vou remover os dados de devolução. Então vou colocar aqui 4, remover os dados de devolução. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, pessoal, vocês já pegaram aí, né? Vocês já podem fazer. Vou trazer aqui meu componente de informação para manter aqui a quantidade de instâncias que a gente tem. Se você perceber, tem 18.562.
Então, vou renomear aqui 18.562 instâncias. Então, ele já removeu os dados de devolução e agora a gente tem os dados que a gente pode trabalhar e fazer as nossas análises. Também vou colocar um data table para a gente analisar aqui, ó. Então, eu não tenho mais dados com coluna C. Se você ordenar aqui, você percebe, ó, que não temos. E todos os valores aqui também são positivos. Nixon, tem como eu analisar isso? Realmente se a média mínima do valor é positivo? Tem. Você poderia fazer aquele mesmo processo. Pegar o componente de Feature Statistics, plugar aqui e analisar as ideias aqui, ó. Você percebe que a quantidade, a moda é 1, o mínimo é 1, sempre tem venda com no mínimo 1 e no máximo 8.000 itens. O valor, o mínimo ele é 0,38 e o valor máximo é 16. Então, assim, você tem todas as análises aqui, ó, descritiva dos dados. Então, você poderia novamente fazer essas análises, caso você queira checar realmente se apagou tudo, qual é a média dos dados, enfim. Então, é muito simples, é só jogar o componente novamente e plugar aqui para a saída da base de dados. Agora, pessoal, a gente vai fazer nossas análises que o nosso patrão pediu, né? Então, a gente vai começar aqui fazendo algumas análises. Então, pessoal, tem um componente aqui que a gente pode utilizar, que é o componente Group By. Como funciona o componente Group By? Você pode agrupar dados aqui, e a partir desse agrupamento você pode contar a quantidade de clientes por país, a quantidade de valores por país. Então a gente pode fazer alguns tipos de análise aí para a gente mostrar qual o melhor país, qual o cliente que compra mais, qual o cliente que compra mais em média. Enfim, existem algumas análises que é possível você fazer usando esse componente aqui. Então aí, vamos para a prática, vamos começar aqui agora. Primeira análise que a gente vai fazer aqui, pessoal, vai ser... A gente vai agrupar o país. Então, aqui na coluna Group By, eu vou clicar em país. E eu vou contar o número de faturas por país. Então, aqui é a forma que você vai agregar o atributo. Então, eu quero o número de fatura, eu quero dar um count. Então, ó, vou agrupar o dado por país, eu quero contar o número de faturas. Já fiz aqui o que a gente precisava fazer. Vou na aba Data, clico aqui na aba e a gente já tem um resultado. Você percebe que o país que emite mais fatura é o Reino Unido. Em segundo tem a Alemanha, a França e tem outros países aí. Nixon, eu queria pegar essa análise e botar no relatório. Muito simples. Aqui embaixo você pode clicar e ele gera um relatório para você. Ó. Você já poderia entregar isso aqui até o chefe aí, tá? De forma rápida e simples. Então, para a gente não perder o que a gente fez, pessoal, vamos colocar aqui, ó, número de faturas por país. Então, sempre eu vou colocar o que eu vou contar, né? O número de faturas pelo o agrupamento que é o país. Então, a gente já tem essa análise aqui, muito simples, que foi feita em poucos minutos. Agora, pessoal, vamos trabalhar com o valor da venda. Como a gente poderia fazer isso aqui? Então, vou colocar o componente Group By, vou ligar aqui novamente, vou abrir aqui meus dados. Agora, eu quero o seguinte... Eu quero agrupar por país, só que ao invés do cliente, eu quero agrupar por venda, pelo valor da venda. Eu quero pegar o valor da venda mínimo, máximo, o valor da venda médio, para cada um dos países, beleza? Então, puxei aqui o que a gente precisa agregar, agrupei pelos meus países, a gente pode trazer aqui os dados e colocar. Então veja que eu tenho os países, eu quero saber os países que têm maiores vendas em média. Você percebe que a Singapura aqui, ele tem o maior valor médio por venda. Qual o país que tem o maior valor mínimo? O próprio Reino Unido. Qual o país que tem o valor máximo aqui por venda? Também o Reino Unido. Então, pessoal, aqui traz algumas análises aqui bem interessantes para a gente fazer, né? Quais seriam... você pode agrupar o dado categórico e você fazer counts de média, mínima, moda, mediana pelo valor numérico, né? Então, assim, existem várias análises aí que vocês podem fazer apenas com esses componentes que eu expliquei para você aqui rapidamente, tá? Agora a gente vai fazer uma análise aqui, para a gente não esquecer, né? Vamos primeiro colocar aqui, né? Ou seja, o valor médio, mínimo e o máximo por país. Então aqui eu tenho o valor médio, mínimo e máximo por país. E aqui tem uma análise. Agora eu quero saber o seguinte, qual o cliente que compra mais? Digamos que você tem esse tipo de consulta, né? Eu quero saber qual o cliente que compra mais.
O cliente que compra mais são um cliente que vai ter mais faturas, né? Então, como é que a gente poderia fazer isso? Vou colocar meu componente Group By. Quero dizer que o agrupamento aqui vai ser por cliente. E eu quero pegar o valor da fatura e dar um count. O ID cliente a gente não vai fazer nada, então eu vou clicar aqui no ID cliente e vou tirar aqui o count. Então eu vou agrupar ID cliente por número de faturas. Então, vou trazer meu componente aqui de table e vamos visualizar aí os resultados. Se você ordenar aqui, pessoal, você percebe que tem 5 clientes aqui que compram, tem 2 que compram acima, tem 200 faturas, né? Então são bons clientes aqui. E tem aqui ordenado do maior para o menor. Então, a partir dessa lista aqui, você também poderia vir aqui e imprimir. E isso ia lhe dar aí qual cliente que compra mais. Você já poderia mostrar esse relatório aí ao teu chefe. Então, para não esquecer, número de faturas por cliente. Nixon, agora eu quero o valor acumulado. Qual cliente comprou mais em todos os períodos, né? Como é que eu poderia fazer isso? Então, a gente vai trazer o componente Group By, muito simples também. Trazer aqui para a minha base de dados que está limpa. Vim aqui no ID do cliente. E eu quero agrupar pelo somatório dos valores que foram comprados, né? Então, ao invés de ser uma média, eu vou usar aqui o sum. Então, eu vou agrupar por cliente e fazer o somatório. Qual o cliente que comprou mais o acumulado? Então, pessoal, eu vou ligar aqui novamente e eu tenho aqui, ó. Se eu ordenar os dados, esse cliente aqui é o que já comprou mais aí durante toda a sua trajetória desses dados, tá? Então, eu já tenho várias informações aqui que eu poderia também gerar um relatório e mostrar aí a meu chefe em poucos minutos. Para a gente não perder aqui, vou também colocar o tipo de análise que a gente fez, né? No valor acumulado das faturas por cliente. Então, pessoal, perceba que é muito simples a gente usar essas ferramentas componente. A gente não precisou nada de programação aqui. Você poderia vir aqui e salvar o seu projeto, tá? Então, você salva o seu projeto aqui. Depois você pode abrir esse projeto, continuar dele. Se por acaso seu cliente lhe mandou uma outra base de dados, você poderia carregar aqui novamente a nova base de dados e esse pipeline já teria todo montado. Você não precisaria trocar nada, a não ser que mudasse alguma regra do jogo, alguma regra do negócio dentro do nosso pipeline aqui, tá? Nixon, eu não queria salvar um repórter, eu queria salvar isso em outro formato. É possível eu salvar isso em outro formato? Sim, pessoal. Para a gente fechar aqui nossa aula, ó, eu vou clicar aqui ó, no Save Data. Se você plugar aqui o dado do Save Data, a gente vai ter como salvar esses dados. Então, se você colocar aqui em salvar, ele vai lhe dar alguns formatos aqui. Ó. Eu quero um CSV separado por vírgula. Qual o formato que você quer? Você digita o nome do arquivo, e eu vou salvar por arquivo-output análise vendas. E eu posso salvar no meu computador aqui a saída desse arquivo, tá? Então perceba que é muito simples, também a gente salva o projeto, e com o Orange a gente fez aqui leitura da base de dados, a gente fez formatação de dados, a gente removeu os dados nulos, a gente removeu os dados duplicados, a gente fez a remoção dos dados de evolução, fez várias análises, estatística descritiva em poucos minutos. Isso aqui poderia ser até mais rápido, como eu estou fazendo e explicando junto com vocês aí, mas assim, você é capaz sim de fazer suas próprias análises sem utilizar a programação. Então pessoal, esse vídeo a gente vai encerrar por aqui. Se esse conteúdo foi importante para você, já peço que se inscreve aqui no canal, não perca os próximos conteúdos. Coloca aqui embaixo que tipo de dataset você quer que eu analise num próximo vídeo prático, tá? Eu vou analisar cada comentário de vocês, pegar as bases de dados e qualquer tipo de dúvida que você tiver, eu vou tirar aqui embaixo, tá? Então coloca a tua dúvida aqui, coloca qual o dataset que você quer que eu analise. Por hoje eu fico por aqui, é só o começo, pessoal. Valeu, tamo junto. Até mais.